Estamos voltando com o programa Velha Nova Friburgo. O nosso convidado hoje é Jorge Carvalho. E, Jorge, nós falamos na primeira parte do programa sobre a profissão de comissário, né? Que o seu pai, a vida dura de um comissário. E a gente estava falando da questão do comércio aqui de Friburgo, né? Quer dizer, o seu pai é interessante, né? Não tinha só uma sapataria, fazia o sapato também. Fazia o sapato. E você deu um dado interessante, o seu Américo Ventura, antes de ter o jornal, ele teve um armazém. Teve um armazém, depois ele foi trabalhar na prefeitura, né, Ju? Só para as pessoas entenderem, Américo Ventura é o proprietário. E eles ali, do Laércio me contava uma história interessante, que ele tinha uma bicicleta de entrega, de compra da quitanda, do armazém dele, e a bicicleta estava muito velha. Só para as pessoas entenderem, Jorge, o Seu Américo foi o primeiro proprietário do jornal A Voz da Serra. Isso, né? E seu Américo tinha, então, uma bicicleta, aquelas bicicletas de compra, mas muito velha, caindo aos pedaços. Aí, o que os amigos fizeram ali? Meu pai, João de Luca, o pessoal ali comprou uma bicicleta nova, mas não falou com ele, iam dar de presente a ele a bicicleta. E um dia ele chega no armazém, estava a bicicleta velha destruída na calçada, e as velhas carpideiras chorando em volta da bicicleta. Porque tinha essa história de você pagar as pessoas para chorar, não tinha isso? Tinha, mas era carpideira mesmo? Chorando em volta da bicicleta. E ele ficou zangado com aquilo. E depois que ele brigou com todo mundo, os amigos foram e deram a bicicleta nova de presente para ele. Laércio ria muito com essa história, ele me contava isso. Falava, isso é coisa de seu pai, de João de Luca. Janaína, ele já está falando, era um point aquilo ali, de comércio. Tinha também uma funerária famosa, né, do lado do armazém do João de Luca. E logo para frente, já agora pegando aquele início da rua ali, Moisés Amélio, tinha a padaria do Melinho, que era uma padaria famosa na cidade. Tinha o açougue do seu Guniforte. Guniforte é o pai do Reginaldo Faria. Tinha um açougue muito movimentado, a padaria Flor do Oriente. Flor do Oriente era a padaria dos Melo. Eles tinham na Oliveira Botelho e tinha em frente onde é hoje o Cadima Shopping. Então, na realidade, aquilo... tinha o Hotel Martins também. Hotel Martins. Hotel Martins. Na esquina, na outra esquina do rua. Né? Famoso também. Então, realmente, era um ponto de movimento. E esse João de Luca, ele era uma figura folclórica também, porque ele era um torcedor vascaíno. Fanático, né? Fanático. E ele provocava os torcedores do Flamengo e dessa turma toda, né? Então, você está lembrando, mais tarde veio o Cinema Marabá, né? Ele foi juiz de futebol também, foi árbitro, né? Foi jogador do Fluminense, né? Goleiro do Fluminense. E mais tarde ele foi árbitro de futebol também. Agora, Jorge, sua família também tem uma relação muito grande com a Euterpe, né? Seu pai foi músico da Euterpe? Não, meu tio foi, Tomás, foi músico. E você foi músico também? Eu também. Inclusive, fui músico com seu pai, lá na Euterpe. E meu pai, quando diretor, ele tinha uma confiança muito grande no Aires, seu pai. Ele só ficava tranquilo quando chegava para o ensaio Aires e o Fernando, porque eles estavam sempre juntos, a dupla, né? É isso mesmo. Aí ele ficava tranquilo que ia ter o ensaio direitinho. Então foram muitos anos ali. Na Euterpe, até hoje eu sou presidente do Conselho Deliberativo, fui músico, nós temos uma história familiar grande. E como é que essa rivalidade ainda da Euterpe e Campesina? A rivalidade surge, Janaína, pela forma como foi fundada a Campesina, que foi, ela saiu da Euterpe, uma dissidência. A Euterpe era monarquista, existia aqui o movimento republicano, e as pessoas que tocavam o movimento republicano precisavam de uma banda de música para animar os eventos. E aí saiu da Euterpe, um grupo de músicos e fundaram a Campesina. E essa rivalidade vem até hoje, é saudável, porque as duas estão aí, firmes. Né? E você, quando você foi músico, você chegou a pegar essa época que elas iam pelas ruas da cidade, tocando? Muito. Até época boa, né? Eu saía da sede, por exemplo,
dia 1º de maio. Saía, tinha uma missa campal, né, Juca? Do Campo Friburgo. Né? Sempre tinha A missa campal abria os festejos de maio. E as duas bandas tocavam lá. Só que terminava ali o evento, a Euterpe ia lá no Pericê. Subia tocando ali até no Pericê. Sabe fazer o quê? Na casa do Pipio Chavão, que era aniversário dele, a banda tinha que todo ano ir lá tocar. Você lembra do Pipio Chavão? Viu? Admário de Oliveira. Isso. Fundador do Esperança. Fundador do Esperança. Então a banda ia lá tocando e voltava tocando para a CETV. Era um movimento diferente, né? Muito interessante. Essa semana, né, no dia 6, a Campesina completou 148 anos. A Euterpe foi fundada em 1863 e a Campesina em 1870, uma diferença de 7 anos. 7 anos. E é interessante até essa rivalidade que Jorge estava comentando, né, entre monarquistas e republicanos. E é interessante, na nossa família lá, da família Bravo e Faria, que sempre foram ligados à Euterpe, né? Inclusive o próprio terreno onde a Euterpe foi construída foi de uma doação da família Bravo para a Euterpe fazer naquela área. Está fazendo 100 anos agora, a sede, não é? É, exatamente, 100 anos, a sede da coisa. Da Euterpe. E aí, o que aconteceu? Uma das pessoas da família, a família mais ligada à Euterpe, no caso ali, era os Faria e os Bravo. E uma tia nossa, que a gente chamava tia, chamava-se Evangelina. Ela casou-se com Mário Faria. Mário Faria, Jorge, é pai do Joaquinzinho Faria, famoso grande saxofonista, um dos maiores de Friburgo. Eu não conheci um músico como Joaquim até hoje. Exatamente. Joaquim... E tem um detalhe, autodidata. Autodidata, então. E ele ele era tão famoso que depois o Exército Brasileiro fez um convite para que ele fosse tocar no Exército. Aí ele foi e levou o irmão dele também, Celso Faria, e eles lá no Rio participaram durante muito tempo dessa banda do Exército Brasileiro. Eles foram para o 3º Regimento de Infantaria. 3º Regimento, né? Exatamente. E aí, o que eu estou querendo dizer? A mãe deles, chamada Evangelina Faria, era sobrinha de Dona Vitalina das Neves. Certo? Detalhe. Daquele casarão no Shopping Friburgo ali. Era campesina. Era campesina. Ela que fundou a Campesina. O marido dela, a família dela, eram republicanos. Certo? Por isso a Campesina é vermelha. A Euterpe é verde, né? Por causa do Império. Dali da parte do Império. E dizem que chama Campesina por causa do Colégio Frise, que era da família. Isso. Né? Eles tinham os instrumentos, que era CF, Colégio Frise. Os campesinos, né? Alguma coisa por nesse isso sentido. Que botaram o C, aproveitaram o C do... Colégio Frise. Aproveitaram o C para botar Campesina, burguense, né? E aproveitaram os instrumentos que todos tinham a logomarca. Mas né? aí, o que eu estou querendo dizer é que, quando lá nesse momento, num determinado momento, quiseram levar os filhos da tia Evangelina, o Celso, o Lindo, o Joaquim, todos para a coisa. Aí houve uma revolta da família, não, de jeito nenhum. Essa aqui é a turma nossa da Vilagem da Avenida Euterpe, e eles permaneceram, né, nessa coisa saudável, né, que na realidade era... Mas naquela época tinham brigas sérias. Eu sei. Você está falando... Nos jornais tem brigas, vias de fato. Porque eu já vi, assim, descrições de jornais que quando uma banda passa, a outra tem que baixar uns instrumentos, tem que parar, e um tocava, provocava, aí pronto. Começava a briga, os jornais davam. Que vergonha. Como é importante as pessoas, às vezes, encontrar tempo para servir aos clubes, às entidades, etc. O Jorge, né, o tio dele, o Tomás, e o pai dele, o seu Jorge Carvalho, eles, além de fazerem as atividades profissionais dele, eles tinham tempo. O pai do Jorge, no dia 5 de dezembro de 1915,
participou da fundação do Esperança Futebol Clube. O tio dele também participava da Associação Católica, participava da maçonaria. E tinha os ranchos, né? Os ranchos. Então, você vê, as pessoas rancho carnavalesco, encontravam tempo para se dedicar às instituições da cidade, né? Isso, às vezes, hoje, a gente fica querendo uma pessoa para trabalhar num lugar, num clube, numa entidade, é a maior dificuldade. Prestar um serviço, né? É verdade. Então, Friburgo é rico nessas histórias, né? Nosso município tem isso aí. E existiam outras bandas de música aqui. Existia a banda de música do Amparo, agora a Euterpe Lumiarense voltou, né? Já está em atividade. Tinha uma que eu não conhecia, Janaína, ano passado, numa das entrevistas aqui, Janaína descobriu uma banda no Campo do Coelho, que tocou no Campo do Coelho, de Centenário. Aonde é Centenário? Por isso o nome, né? A banda que tocou no Centenário de Friburgo, em 1818. Foi no programa com o seu Betito, né? Ele que trouxe 1918. essa foto, né? Ele que trouxe essa foto. 1918, o Centenário. 1918. Ele que trouxe essa foto, seu Betito, né? Não foi? É, isso mesmo. Aí, Duas Pedras também Amparo tinha. também tinha banda. Amparo Tinha banda. E fora outras aí. Mas é muita história, né? O Colégio Anchieta tinha uma também, banda. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com as histórias da velha Nova Friburgo.